Depois da fala de Bolsonaro, quem se manifestou foi o presidente Lula também, que está viajando e disse especificamente que a justiça está cumprindo seu dever no julgamento de Bolsonaro, que aceitou a denúncia dele e dos aliados, mas lá de Tóquio ele disse que o Bolsonaro deveria cair na realidade e parar de chorar, dizendo aqui, abre aspas, se for culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os habitantes aqui do país, então ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país, Reinaldo. Como é que você viu essa manifestação de Lula e esse embate aí, que de certa forma era esperado, né? Veja só, o Lula gravou um vídeo e tal, né, que está circulando. Muita gente disse, o Lula não teria de ter se manifestado, né? Eu mesmo, se o Lula, a prova de que, que tem muita gente que diz assim, quem está assessorando o Lula? A prova de que não é que se eu assessorasse, é claro que o presidente faria o que quisesse, né? Eu recomendaria que ele ficasse longe desse troço. Mas eu compreendo que tenha se manifestado, porque afinal de contas, né, quem ia ser derrubado era o Lula, né? Afinal de contas, o Jair Bolsonaro reuniu o governo dele no dia 5 de julho de 22 para tentar impedir a eleição, porque o Lula estava na frente. Depois que o Lula foi eleito, ele tentou derrubar, ele tentou impedir a posse do Lula. E depois que o Lula já estava empossado, o movimento do dia 8 buscou derrubar o Lula, comprovadamente, na síntese feita ontem por Alexandre de Moraes, isso está comprovado, a ideia era, vamos tomar a zorra toda, porque daí vai ter que ter uma GLO, os militares entram e não saem mais. Né? Então, é natural que ele se manifeste. Né? O Lula falou, enfim, né? Comentou, né? Insisto, eu não teria feito, não acho que ele tenha cometido nenhuma, tenha falado nada de muito grave. A resposta do Jair Bolsonaro, que não foi dada por ele, é de uma brutalidade conhecida e esperada, né? E o que sempre gera alguma polêmica, né, em certos setores é que o Lula disse: eu espero que o Bolsonaro tenha o que eu não tive, que é a presunção de inocência, né? E aí isso une quase 90% dos colunistas dizendo, ele teve a presunção de inocência. Alguém vai me perguntar, teve? Mais ou menos. O que é mais ou menos? Explico rapidamente. Sim, ele pôde fazer a sua defesa formal, o seu advogado, o tempo todo, seus advogados puderam se manifestar nos autos. Quando é que o Lula não, quando é que a presunção de inocência do Lula é prejudicada? A presunção de inocência do Lula é prejudicada quando, por exemplo, né, se pega um processo da Bancop que estava aqui em São Paulo e se manda para Curitiba porque se diz existe a conexão. A conexão já afetava a presunção porque não havia conexão. Claramente não havia conexão. A conexão era uma forma de condenar antes do próprio processo. Né? Tanto não havia conexão que o próprio Sérgio Moro, em embargos de declaração, escreveu que não havia. Né? Quando é que a presunção de inocência deixa de existir? Aliás, qual é a fórmula mágica da presunção de inocência? Se diz assim, a presunção de inocência, como é que a gente faz a perífrase da presunção de inocência? Né? Ninguém é considerado culpado a menos que haja as provas ali. Né? É preciso que haja prova para que alguém seja considerado culpado. Né? E o Lula foi condenado sem prova. Porque, na verdade, condenado já estava antes de quaisquer evidências. Quando coube ao Sérgio Moro escrever na sua sentença, né, qual o crime, isso ele não conseguiu. Né? Ele fez um apanhado genérico, repetindo aquele PowerPoint indecente
criminoso, né, contra o Lula, né, quando a denúncia foi apresentada. Então, se formalmente a presunção de inocência existiu, porque afinal de contas os seus advogados atuaram em todas as fases do processo, né, e finalmente os processos foram anulados por uma questão de competência do juiz e depois se votou também a suspeição, né, na prática não houve, né. Agora, quanto à questão do Jair Bolsonaro, é compreensível que ele fale, porque, afinal de contas, ele era o potencial deposto, né? Mais do que isso, ele era um alvo marcado para morrer. Ele, o vice, o Alexandre de Moraes, as apurações estão aí. Então, querer que ele não se posicione também, assim, achar que é um absurdo ele se posicionar, não. Que ele era a principal figura de toda a arquitetura. Aliás, se tentou dar o golpe por quê? Né? Nas várias fases do golpe. Primeiro para não eleger, depois para não tomar posse e depois para não governar. Né? Lembrando, aliás, uma frase do Lacerda, quando Getúlio se candidata, né, na fase democrática. Né? O senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se candidato, não pode ser eleito. Se eleito, não pode governar. E foi isso. Aliás, essa é a natureza dos golpes. E ontem a Carmen Lúcia lembrou isso, aliás, em intervenções muito boas, né? Ela lembrou como é isso, né? Os golpes têm fases. Tem a fase que passa por atacar a credibilidade das instituições, pelos movimentos que buscam desestabilizar a democracia, até que se chega o golpe. É por isso que não pode haver flerte com golpista de nenhuma natureza. Aliás, pediria ao ministro Fux que se voltasse aos livros de história, né, para se lembrar, né, como é que nascem os golpes, né, supondo, claro, que ele já leu como as democracias morrem. Né. Com certeza, esse registro aí histórico da fala da ministra Carmen Lúcia Tio Rei e o Lula